Estamos de volta, né, no nosso Esporte na TV. Lembrando que nós estamos lá no Piauí com o nosso amigo Humberto lá da TV Antares, está nos acompanhando, e ele vai ter o privilégio agora de ter aqui um pessoal bom de braço, né? Aí teremos um Paralímpico aí. Esse Paralímpico, talvez futuro. Muito bem. E aí, Ezequiel? Eu estou vendo que está trazendo mais alguns troféus e também alguns atletas aí. Sim, boa noite. Bom, hoje eu te trouxe aqui os resultados do último estadual Master que a gente teve, que fomos de novo campeões de equipes pequenas e ficamos em terceiro lugar em equipes pré-master. Copa Hearts Natural. Campeonato Estadual de Natação Master, verão 2015, terceiro lugar, pré-master. Né? Pré-master, terceiro lugar com 3 atletas só. E nesses atletas, a gente teve a estreia de um atleta nosso paralímpico também, futuro atleta paralímpico, que começou a treinar com nós faz 6 meses, e foi a primeira prova, a primeira competição dele. Saiu relativamente bem, assim, um pouco nervoso estava, mas... Estava nervoso? Bastante, mas saiu nada bem. Mas Então, por favor, faça apresentações aí dos convidados. Bom, aí. Nós trouxemos hoje o Paulo, que já veio uma vez aqui, que é atleta master de natação nosso, vai competir final de semana que vem em Santa Catarina. Na Florianópolis, Lagoa da Conceição. Lagoa da Conceição. Agora começa as travessias. Sim, a gente chegou há um tempo atrás, mas agora começa a engrenar todas mesmo. É para ter esse ano no Rio Grande do Sul. Não apareceu nada ainda, mas é para ter. E o Gabriel Feiten, que é o nosso atleta paralímpico, na ginástica faz mais uns... Desde 2009. 2009. Já foi atleta paralímpico, foi para as Olimpíadas de Pequim. E eu tive que mostrar para ele que ele teve um ano muito bom, que ele foi campeão absoluto na categoria dele no circuito caixa de natação, né? Não me completo agora. Esse ano, todo ano ocorre, né? O circuito Loterias Caixa de natação, halterofilismo e atletismo. Então, esse ano foram 3 etapas nacionais. Aí eu consegui ganhar as 3 etapas, né? Eu faço 4 provas, ganhei as 4 provas e aí fiquei então campeão absoluto na categoria, né? Totalizando com 12 medalhas no ano, né? 12 medalhas. Tem que as medalhas dele. Olha aqui, ó. Já embolsar elas. E outra coisa, eu trouxe só 2 para olhar, né? Porque como elas são todas iguais, né? Mas é interessante para quem nunca visualizou uma medalha do circuito paralímpico. Olha aqui, olha só que coisa linda. E pesada, e essa aqui, não, o pessoal sempre morde essa aqui, quebrou o dente, cara. Essa aqui não dá. Essa aqui disseram até o nosso amigo lá, para segurança, então. Que legal. Ela é interessante que atrás dela ela tem... Como o circuito é paralímpico, né? Ela tem a escrita toda em braille. Está em braille aqui. É por isso que eu tentei aqui, mas não consegui, né? Ali aí. Mas, lógico, o Gabriel já há mais tempo, eu até tive o privilégio de nadar na mesma piscina que ele treinava, quando treinava na Tubarão. Na Tubarão, né? Tivemos lá e me lembro que fazia o trabalho, aí atleta tá lá, estou lá todos... 3 vezes por semana eu estou lá, né? Tentando nada, né? Mas é bom isso aí. E a satisfação, né? De ter o Gabriel aqui, sabendo que ele é uma esperança nossa, sempre de medalhas. Então, que bom. E a Paralimpíadas esse ano no Brasil. Como é que está se sentindo? Olha, eu estou... feliz e ansioso. A responsabilidade é maior também, né? Quando você está fora, então, mas quando você está em casa, tem que ser o dono do galinheiro, né? Como diz o ditado. Eu diria que a pressão aumenta, mas ao mesmo tempo... Já está com requisito para participar da Olimpíada ou ainda precisa? Não, então, para nós do Paralímpico é um pouco diferente do pessoal do Olímpico. Por exemplo, um atleta olímpico, no momento que ele bater o índice, ele está dentro. Né? Para nós do Paralímpico não é bem assim. Por exemplo, eu tenho os 4 índices das 4 provas que eu vou. Porém, existe um número X de vaga, diferente do Olímpico. Quanto mais as pessoas forem batendo vaga, vai abrindo. Para nós, não. Então, ainda não foi... limitado. Exato, ainda não foi determinado pelo Comitê Internacional quantas vagas o Brasil vai ter certo. Então, vamos pelo pressuposto que eles abram 25 vagas.
certo? Então eles jogam essas 25 vagas para todos os atletas que têm índice, mas pode ser que tenha 90 atletas com índice. Então esses 90 atletas, eles criam um critério técnico, onde nesse critério técnico tu pega dos 90 atletas os que estão os 25 melhores qualificados. E aí eles formam a seleção. Então pode ser que tenha 90 índice e só vá 25 atletas. Então nesse ponto ela é um pouco mais complicada, digamos assim, do que para o atleta convencional. Quer dizer, é mais competitivo, né? Fica mais competitivo muitas vezes saber isso aí. Mas tu tens a esperança de que está Olha, a gente vem treinando para que isso aconteça, assim, né, eu tenho sonho, sim, de competir de novo numa Paralimpíada, que é a competição de maior grandeza, né, para nós, atletas paralímpicos, ainda mais dentro do Brasil. País, né? Mas a gente sabe que também, exatamente por ser aqui no Brasil, o próprio Brasil está tentando formar a seleção mais forte possível. Fica mais fácil ter aqui. Se fosse fora, não ia ter 90 atletas para ir, né? Ia ter menos, né? Eu acho que isso também... Só dando um exemplo, 90, já que tu falou. Sim, né? Que o pessoal, a competitividade aumentou muito nesse período, até porque, assim, isso é uma coisa interessante. A própria mídia está investindo no atleta paralímpico, né? Então, hoje, quem olha, liga uma TV e vê vários bancos investindo, né? Algumas montadoras de carro. Então, isso é legal, né? Mostrar que o atleta... É legal, mas eu acho injusto isso, viu, Gabriel? É que os canais de televisão, os meios de comunicação, e agora estou fazendo minha... de que eles dão espaço para esse tipo de esporte quando tem uma Olimpíada ou quando tem uma Paralimpíadas. E aí esquece os atletas e muitas vezes a gente tem. E eu sei disso, daqui a pouquinho o pessoal diz, porque o Valdir não tem condições de acompanhar a Grêmio Internacional, os grandes clubes, os grandes... Mas eu acho que nós temos que dar espaço justamente para isso. Nós criamos aqui, por exemplo, uma segunda-feira, primeira segunda-feira, não sei, do mês, sempre nós temos uma natação aqui. E como hoje a ginástica é o grande momento, então o pessoal vem. Eu tenho um dia que é o dia do handball, eu tenho um dia do rugby, lógico, eu tenho um dia do pessoal de velocidade. Então é que nós precisávamos ter mais espaço nesses canais de televisão. Agora a gente vai lá sendo na televisão. Hoje eu acho que tem um jogo, já aconteceu, do handball, da seleção brasileira feminina, que tem a Bárbara aqui. Jogava contra o Congo. Isso, eles empataram. Então a televisão está dando, tem que dar um espaço maior o ano todo, a natação. Nós precisava disso aí. O outro esporte é que o futebol hoje, agora mais no escândalo, né? Soubemos aí que o pessoal andou desviando um monte de dinheiro, né? E aí não tem espaço muitas vezes, não tem um patrocínio, né? Muitos atletas são os patrocínio, né? Eu acho que assim, eu acho que o futebol sempre dominou bastante a mídia. Isso vem desde a época que eu era atleta. O que sim, acho que a questão paralímpica, como o Gabi vinha colocando, ela se abre muito em outros termos, por exemplo, também. A questão de tu ser um atleta paralímpico, um atleta com uma amputada, alguma coisa assim, antigamente era visto como uma restrição muito maior que é hoje em dia. Hoje em dia consegue possibilitar muitas mais coisas. Por exemplo, a gente tem o nosso Civile, que foi o que nadou nos Master, a perna dele é uma perna, assim, a perna de olho que ele tem é fantástica, a prótese. Ele pode correr com ela se precisar muito, entendeu? Mas é uma prótese muito boa. Então, assim, essa questão que o Paralímpico, hoje em dia, ele é visto com menos restrições, mas ainda assim se tem pouca mídia. Por exemplo, a ginástica, nós temos só dois atletas que são paralímpicos. Podia ter muito mais. O Gabriel, eu já gostaria de trazer ele mais vezes aqui, mas não tem condições. O pessoal conhece aqui a TV, sabe que tem uma escadaria para subir, que é difícil. Se não tivesse, né, o apoio... Se não tivesse os dois homens fortes, eu não tinha subido. É difícil? Não, tem essa restrição. Nós trouxemos um homem forte hoje. Pois é. Ele veio para isso hoje. Tá lá, mas as cordinas. Segurança veio junto. O homem veio, não fez só cuidar das medalhas de ouro, ele veio também fazer força. Não, então a gente tem essa limitação também, né? Então o Gabriel sabe disso também. Eu diria assim... E eu acho que até para treinamento, até para se locomover muitas vezes, né? Depende. Eu diria assim, né, Valdir? Hoje a gente tem em Novo Hamburgo,
Eu acho um polo esportivo muito importante. Eu acho que a gente está tão parecido quanto Porto Alegre, né, em inúmeros esportes. A gente, né, como a gente vinha conversando com o Paulo, a questão da própria a travessia. Quem é que fala em travessia hoje? Né? Poxa, a gente tem um esporte forte no estado e o próprio estado de repente não está fazendo a competição aqui dentro. Tu precisa sair do estado para ir numa competição. E Santa Catarina nisso está levando vantagem, né? Santa Catarina é abraçada. Santa Catarina, na modalidade que eu pratico, que é a travessia, todas as travessias que eu pratico são lá. Por quê? Por questões de organização, por questões de apoio, por questões de patrocínio. Lá nós temos em Santa Catarina, se eu não estiver enganado, de cabeça assim, talvez eu vá lembrar uns 3, 4 circuitos de travessia que são feitos lá. E aqui nós temos muitos lugares que poderíamos aproveitar. Temos várias lagoas, porque o mar não é tão bom quanto Santa Catarina, não daria. Mas tem lagoa, dá para fazer. E exemplo básico, o último que teve foi aquela ano passado do Green Silas lá, foi o ano que teve, por erro de organização, a boia correu mais de 2.000 quilômetros, de 2.000 metros. Aí os caras queriam nadar 2.000 e agora nadou 5. Então aí... Porque se o pessoal pegar isso aqui, isso é uma referência como o turismo, né? Divulgação, o Estado, o município que promover isso aí, ele vai ganhar uma mídia em todos os meios de comunicação. Eu traduzo por mim. Eu sou um atleta, um falso atleta, porque não é minha atividade principal, não é a questão de ser atleta. Eu uso das travessias para quê? Atleta de fim de semana. Sou atleta diário, mas que tem que trabalhar, né? Tem que ganhar dinheiro, tem que botar, como diz, lá em casa tem que se patrocinar. Lá em casa tem uns passarinhos que ficam com a boca aberta, tem que botar comida dentro de casa. Então, mas ao mesmo tempo, como você estava dizendo, a travessia para mim, ela acaba funcionando como um lazer, porque quando eu vou, vai minha família, vai meus filhos, vai minha mulher. Vai todo mundo junto. Sim, e aí tu vai consumir lá. Lógico, é turismo. Tu tá aqui agora falando onde tu faz as provas, né? Exatamente. Então, nós tínhamos que ter isso aqui, nós temos que trazer esse turismo. É que, de repente, está faltando essa vontade, né? Acho que eu acho assim, podemos um pouco mais fechado, talvez, para Novo Hamburgo. Novo Hamburgo sempre foi uma grande potência de natação, que tinha vários outros esportes. O Santos teve um handball. Nós tínhamos aí os giros, eu acompanhei muitos giros, aí, cobrindo os giros como repórter de rádio e acompanhava tudo, e nós era campeões em tudo que era esporte, tinha o handball forte, tinha natação, tinha atletismo. Eu, no primeira parte do programa, eu falei o seguinte, os municípios aqui da nossa volta estão tudo promovendo os natais com artistas prata da casa. Por quê? Porque a necessidade, houve enxugamento, estão sem dinheiro, sem nada. De primeiro o pessoal trazia aqueles grandes espetáculos de fora e não valorizavam o nosso prata da casa, e ele não ganhava nada, e os caras traziam assim, um cara para vir um show aqui de meia hora, 1 hora, ganhava dinheiro. Hoje, como não tem esse dinheiro, eles não trazem esse show, e daí estão valorizando da prata da casa, que custa muito mais barato no município, e dá um retorno muito maior, porque ou vai lá um parente meu, ou parente nosso, ou amigo da gente aqui, que a gente acaba indo, né? E aí vai mais gente visitar. Então a necessidade obrigou os municípios, então todos eles na nossa volta, se você fizer aqui, Novo Hamburgo, Sapiranga, Campo Bom, Estância Velha, Dois Irmãos, São Leopoldo, hoje no Natal, tu olha, todos eles estão fazendo Natal, ninguém está com um grande show assim, grande fora. Não, tudo prata da casa, gente daqui. Isso é bom, isso valoriza, mas tem que se valorizar sempre, cara. Esse é o problema, e eles vão ter um retorno muito maior. Não sou contra, de vez em quando, a gente trazer um grande espetáculo, né? Tem que se trazer também. Assim como o atleta também, nós temos que valorizar o atleta daqui. Né? Eu queria usar um exemplo que eu presenciei em 2008. Em 2008 eu fui convidado para nadar os Jogos Regionais de São Paulo. Então, né, na época eu estava na seleção e tal, e teoricamente a prefeitura de Suzano, ela comprou meu passe. Então ela pagou a minha passagem, um valor X para mim nadar por eles, competir por eles. E aí a gente chegou lá e tal, e aí a gente foi entender como é que funcionava o campeonato. O campeonato ele ocorre convencional e paralímpico juntos. Nada primeiro os convencionais, dá-se um tempinho, né, um período, tipo 2 semanas e tal, e nada os paralímpicos.
E aí a gente chegou lá e perguntou como é que funcionava o campeonato. Então eles explicaram que era um campeonato estadual, certo? Só que o município com o maior número de medalhas ganhava um X valor, que era um valor bem interessante para o município. Só que as medalhas são medalhas. Então, se o Paralímpico ganhar ou o atleta convencional ganhar, ganhou. Então, na época que a gente foi, eu lembro que o Suzano estava em 12º lugar. Quando a gente terminou a nossa etapa do Paralímpico, o Suzano estava em 1º lugar com 45 medalhas à frente do segundo. Porque ele levou uma equipe, ele montou uma equipe forte paralímpica. Então, o valor daquela vez que ele ganhou, se eu não me engano, era 2 ou 3 milhões que eles ganhavam para ficar. Todo o despesa pagou toda a logística e eles ganharam grana ainda que ia para a Secretaria de Esporte. Então, é um campeonato estadual onde os municípios se organizam, investem nesse um valor X e mandam seus atletas. E, sabe, eu fico um pouco triste quando eu falo isso. Eu sou apaixonado e não troco meu estado por nada. Mas eu sou um dos únicos atletas que vai competir fora. Eu tenho um outro exemplo aqui que é no judô, que tem a Rafaela Nitz, que era atleta aqui, foi para o Flamengo fechou, agora está aqui. Mas ela é contratada, fim de semana, ela estava numa cidade de São Paulo, contratada por uma prefeitura de São Paulo para... Os Jogos Abertos de São Paulo. Exatamente. E ela foi a equipe dela foi a 3ª colocada nesse jogo e ela me disse, Valdir, eu estou com uma lesão no joelho ainda, mas tem que ir porque eles estão precisando de mim lá. Vou lesionado mesmo assim, ela ainda ficou em 5º lugar, saiu de lá, viajou, foi para Santa Catarina, onde ela também representa um outro clube lá de Santa Catarina, também onde tinha uma outra competição. Quer dizer, eles buscam atletas, né, para valorizar, e por isso que nós temos que valorizar. Acho que tudo parte do incentivo. São Paulo é potência em esportes, eu vou falar na natação. Por quê? Porque tem um incentivo muito grande em cima da natação. A própria federação tem. Eu te falo, Santa Catarina tinha a Rafaela Lino, que ela veio, acho que ano passado, retrasado, que ela participou aqui do programa. Ela, pelo município dela de Criciúma, ela ganha toda a escola dela paga. Toda. Ela pode vir estudar aqui em Novo Hamburgo. O município pagava, só que quando tinha as competições municipais, ela tinha que voltar para o município. Perfeito? Tudo bate no incentivo. Claro, talvez não seja só isso a questão de vir no incentivo do governo para alguma parte com clubes. Mas o clube tem que mostrar retorno, e o ruim é que ele está mostrando retorno. Aí o problema é essa questão, acho que parte sempre a questão do incentivo e uma politicagem que tem por trás que você vai ter que ter, né? Assim. É que você sabe, por exemplo, que você tem a equipe aí, você trabalha com jovens que estão iniciando, daqui a pouquinho outros clubes oferecem um pouquinho mais, ou tem condições mais que dá, e eu sei que você vai perder 2 ou 3 atletas para o próximo ano, para equipes maiores. Mas seria interessante o município começar a se mobilizar também, sim, porque tu vê que é que parte. São Paulo é por isso. São Paulo, tinha um projeto em São Paulo, quando a gente foi no Congresso Técnico de Natação esse ano, do Brasileiro, tinha um projeto na Federação de São Paulo, que era o seguinte, eles tinham 2.000 atletas treinando pelo município, pela Estado de São Paulo. Aí tu podia ir como clube lá e falar assim, eu quero esse. Aí eles pegavam, federavam ele e davam para o clube. Sim, são essas políticas que tem que ter para auxiliar, entendeu? Segurava ali os atletas, isso é importante. Mas eu gostaria de desejar ao Paulo mais uma vez sucesso lá na travessia. Obrigado. E que eu gostaria que tu voltasse aqui depois para dizer como é que foi a travessia, né? Com medalha ou sem medalha, com troféu ou sem voltar. E o nosso amigo, o Gabriel, te desejar todo sucesso e dizer que nós já torcíamos por ti, tenho certeza que toda a comunidade vai torcer mais ainda agora, né? E que tu possa voltar aqui mais vezes aí. Vamos ver esses homens fortes para dar uma mão aí para botar ao menos subir a escadaria aqui, que eu sei que é complicado. Nem foi tão difícil. Tá de boa. Até assim, agora a gente está abrindo um novo projeto também. Além da natação, a gente está começando com uma proposta de um ciclismo, né? Então, até foi por isso que eu faço questão de citar o Cicobi, que é o meu patrocinador nesse ponto. Como é que é o Cicobi, Ecocred, que é um banco, uma cooperativa de crédito lá, foi criado lá na cidade mesmo.
Então, aí é a coisa do patrocínio. Quando o patrocínio entra, como a coisa acontece. Então, através deles, eu estou conseguindo, eu vou agora para os Estados Unidos buscar um equipamento exatamente para ter a possibilidade de ter um treinamento fora da água. Então, para conseguir ter a natação e o ciclismo, né? E esperar e vamos tentar colher frutos aí. Vamos falar mais outra a respeito disso aí, então. Inclusive, vamos valorizar o teu apoio aí, né? Que é o Ascob, vamos valorizar eles, então. E vamos falar nesse teu novo esporte aí, novo assim que der. Com certeza, o espaço está aberto para ti. Bom, muito obrigado. Dizendo isso, né, estamos chegando ao final de mais um Esporte na TV, nessa segunda-feira, né? E deixo o convite, permaneça com a programação da Vale TV, e vem novidades aí cada dia mais, né? E nós voltamos amanhã ao meio-dia no Jornal do Meio-Dia e amanhã à noite, a partir das 19h30, estarei aqui e com mais convidados para falarmos de esporte. Uma boa noite. Música